Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Se está chegando pela primeira vez, faz um tour aqui no canal para você estar conhecendo todos os nossos conteúdos. Aqui temos conteúdos de beleza, bem-estar e fé cristã. E o barulhinho da cadeira também, então não reparem, tá? O tema do vídeo de hoje é como ter mais intimidade com Deus. Vira e mexe, eu tô aconselhando alguém, conversando, contando algum testemunho ou fazendo propósito junto, e as pessoas acabam falando: poxa, eu queria ter essa intimidade assim com Deus, eu queria estar mais próximo, eu queria ouvir o Senhor falar mais claramente comigo, tal. Então há um processo, tá? As coisas elas não acontecem da noite pro dia. Óbvio que tem testemunhos que a gente escuta que as pessoas falam assim: ah, eu aceitei Jesus e no dia seguinte o Senhor já me transformou, já fez, aconteceu, fui batizado, fui isso, aquilo, outro, mas isso é a exceção. Não é o que acontece com maior frequência. Às vezes a gente ainda tem muitas amarras na nossa vida, muita coisa ali que nos prende, sabe, ao passado e acaba nos impossibilitando ali de ter uma comunhão maior com Deus. Então eu vou passar aqui para vocês um passo a passo daquilo que eu fiz, do que eu continuo fazendo. Intimidade com Deus é uma coisa muito pessoal, tá? É muito pessoal. É assim como a intimidade com a sua família, a intimidade com o seu cônjuge, é uma coisa muito pessoal. Mas tem coisas que todo mundo fazendo ali vai conseguir um nível de intimidade ali com Deus, tá ok? Então vamos lá. Bom, para começar, a leitura da palavra é indispensável, porque você precisa conhecer a história desse Deus que você serve. Você precisa conhecer. E a Bíblia, ela traz muito da história. Eu vou liberar um próximo vídeo que fala sobre o Deus ser ruim. Que Deus é esse que mata. Eu não quero servir esse Deus, não. Esse Deus de vocês. Esse Deus dos crentes. Eu vou estar explicando para vocês isso num outro vídeo, tá ok? Então vamos lá. Então você lendo a palavra, você vai conhecendo mais da história. E o que acontece? Você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me ajuda na leitura, me faz entender, porque você precisa dessa proximidade. A primeira coisa, você vai lendo a Bíblia, vai conhecendo mais e orar. Então, oração e leitura da Bíblia, elas têm que caminhar junto, tá? Mas sempre comece pela leitura da Bíblia, porque às vezes a gente fica muito perdido de como orar. Como eu vou orar? Como eu vou falar com Deus? Então, a Bíblia nos dá vários exemplos ali de oração também. Então, é por isso que eu indico você começar pela leitura da Bíblia. Ok? E geralmente pelas coisas que você tem muito interesse. Quem tem muito interesse por dinheiro e sabedoria vai ler Provérbios, porque Provérbios é o livro da sabedoria. Ele te ajuda também como você ser próspero financeiramente, né? Outro ponto também, quem gosta muito de romance, começa pelo livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, que ali você vai ter mais ali. E nisso você vai se aproximando de Deus. Então tem essas estratégias também que você pode usar. Quem gosta mais de história, quer mais de história, então começa aí por Gênesis, aonde começa a criação, tal. Você pode começar pelo livro de Jó também. O Senhor fez um grande mover na minha vida através do livro de Jó, tá? Foi no livro de Jó que o Senhor se revelou a mim de uma forma assim sobrenatural. Então, sempre comece com a leitura da palavra. Ai, Josi, mas eu acho a Bíblia muito chata, muito cansativa. Hoje em dia, a gente tem várias traduções diferentes e a leitura tá muito mais fácil. Lá atrás, antigamente, quando a gente tinha aquela Bíblia mais tradicional mesmo, com aquelas palavras que às vezes a gente nem conseguia entender direito, realmente era muito mais difícil. Mas hoje tá mais fácil, tá? Um outro ponto que também pode te ajudar muito nisso é você começar por devocionais, tá? Devocionais. Começa a fazer devocionais. Tem vários livros de devocionais. Tem um que eu indico muito, que é o Forte, da Lisa Bevere, tá? Bevere. Eu amo esse livro de devocionais, tá? Eu tô até com um propósito para fazer com ele, porque é um livro maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. Mas você também pode baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular e ali tem devocionais que você consegue fazer. Eu também aprendi muito. Eu tenho alguns vídeos de devocionais aqui, dá uma olhada ali que isso pode te ajudar também.
Tudo isso vai gerando intimidade, porque você vai tirando tempo com Deus e você vai tirando tempo para Deus, tá? E é sempre importante, leu a Bíblia, Senhor, o que essa palavra quer dizer? Vai perguntando, vai questionando. Quando a gente começa a criar intimidade com alguém, a gente começa com perguntas. Não tem quando você conhece alguém, oi, prazer, qual é seu nome? Ah, o meu é Josi, tudo bem? Você mora por aqui mesmo? Tal? Ah, trabalha ali, que não sei o quê. Então é uma conversa, você começa a perguntar, e você começa a responder também, e com Deus não é diferente. É uma conversa com Ele para você começar a gerar intimidade. Então você vai começar a conversar, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Falam que o Senhor faz isso, faz aquilo, mas eu nunca tive nada disso na minha vida. Eu nunca senti a sua presença, eu nunca tal, Pai. Então você vai expondo tudo que está no seu coração, que às vezes você fala para um amigo, mas você não fala para Deus. Então tira um momento no seu quarto, onde você achar melhor. Teve uma fase que eu tava assim, numa busca muito grande, né, por mais de Deus, e tem um tapetezinho, assim, um corredorzinho fininho, assim, né, na cama, porque tem um lado ali do meu esposo e o meu lado é aquele corredorzinho fininho, e tem um tapete, cada lado tem um tapetezinho, que nem é tapete, chama-se de outra coisa. E ali era naquele cantinho ali que eu dobrava o joelho, colocava a boca no pó e eu começava a falar com Deus e tal, e naquele, parece que aquele era o meu cantinho de intimidade. Parece que era o meu cantinho de intimidade com Deus. Ele tinha em torno de 1 metrozinho, a parte que eu ficava ali falando com Deus, e ali era tremendo pra mim, era tremendo. E é engraçado que é um canto que eu normalmente não fico, porque é mais úmido assim no quarto, tal. Eu tô muito perto da parede, a parede aqui em casa ela cheira mofo, então eu tenho que lavar. Então ali é um canto que eu não fico normalmente, mas nesse período ali era o meu canto especial com Deus. Então não precisa ser aquele ambiente tudo organizadinho, com uma mesinha, um negócio, não precisa ser. Precisa ser um cantinho que você tenha. Não tem um cantinho, fica na sua cama, não tem, fica no seu sofá. O importante é você ter um cantinho ali para falar com o Senhor. E o Senhor, Ele coloca a unção dele de uma forma que para você pode ser um local até desconfortável, mas o Senhor faz ficar tão confortável que você não olha para outro lado. Outro ponto, adoração. Adorar. Então escolha louvores que você vai dar adorando ao Senhor. Os louvores atuais, gente, tem alguns que são muito de Deus, mas tem uns que são muito uma mistura com o santo e o profano. Essa é a verdade, né? E então você precisa analisar, né? E sentir realmente a presença. Ouviu, sentiu a presença? Amém. Tem até um louvor, não tenho nada contra esse louvor, até gosto dele, que é o louvor eu acho que é a cantora Kailane, não lembro muito bem, que fala assim: passa lá em casa, Jesus, vem na minha casa, traz vida, traz vida. Se você tá querendo conhecer mais de Deus, esse louvor vai ser excelente para você, porque você tá chamando Jesus para tua casa. Então coloca ele aí e começa a ouvir. Você tá chamando, e o Senhor vai entrar na sua casa. E você vai sentir isso. Agora, se você está ouvindo aqui, mas você já tem uma intimidade com Deus, foi o que o Senhor falou comigo. Eu tava ouvindo e geralmente o louvor envolve muita emoção. Então você coloca ali da sua emoção. Aí eu estava ouvindo um louvor, passa lá em casa, Jesus, vem na minha casa, traz vida, traz vida. Aí o Senhor falou assim: eu já estou na sua casa. Esse louvor não é pra você. Tipo, eu já tô aqui. Esse louvor é para quem ainda não conhece esse Deus, é para quem não tem intimidade, é para quem ainda não abriu as portas da casa para Jesus. Foi o que o Senhor falou comigo, é a experiência que eu tenho com Ele, tá? De repente você vai falar: nossa, eu tenho muita experiência com Jesus e eu louvo esse louvor e Ele não falou nada pra mim. Intimidade é diferente com cada um, relacionamento é diferente. Para mim o Senhor vai falar algo porque vai fazer sentido na minha vida, e para você o Senhor vai já agir de uma outra forma porque é assim que vai fazer sentido na sua, tá? Mas aí fica aí essa opção também para você que tá querendo mais intimidade com o Senhor. Mas pegue também louvores de adoração, que fale do teu amor por Jesus, que exalte Ele. Vou tentar lembrar um louvor aqui que exalta o nome do Senhor. Eu amo esse louvor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas.
Então, esse louvor também é muito bacana você louvar. Você não precisa ter 10 louvores diferentes para ficar louvando. Você pode ter um louvor ali, ó, ficar louvando ele, louvando direto ele, e o Senhor vai mover na sua vida. Porque não é a quantidade, assim, não é a variedade, aquela coisa toda. É realmente a sua intenção com Deus, tá? Então você pode fazer isso também, que vai trazer mais intimidade para você. É bacana você ouvir testemunhos, eu amo ouvir testemunhos, eu ouço testemunhos sempre que eu posso. Porque o testemunho, ele mostra para você o que Deus fez na vida de alguém, o poder desse Deus, né? Pessoas que são ressuscitadas, pessoas que são tiradas dos vícios, né? De drogas pesadas, craques, que tem pessoas que o Senhor libertou, que não foi a reabilitação, que foi o próprio Deus. Pessoas que eram estéreis, eu não sei falar o plural, tanto homem quanto mulher, e o Senhor deu filhos, não apenas um, mas o Senhor deu vários filhos. Então esses testemunhos alimentam muito a nossa fé, né? A nossa fé em Deus. Vai vir a dúvida. No meio desse processo vai vir a dúvida, tá? A dúvida é assim, é uma coisa do maligno e também da nossa carne. Então você vai ter que trabalhar muito isso em você. É tipo assim, você precisa querer acreditar no Senhor. Porque independente se você crê que o Senhor está ali ou não, ele existe, né? Eu ouvi, tem um livro, agora eu baixei esse livro, eu vou ler para vocês. O pastor que eu vi contando esse testemunho, ele falou que esse testemunho está nesse livro, tá? E o que que acontece? Eu quero ler esse livro, eu ainda não comecei a ler ele. É O Fator Melquisedeque. Se eu não me engano, é esse livro. Isso mesmo. O Fator Melquisedeque. Ele tem em torno de 177 páginas. E aí esse pastor, alguns lugares tá O Fator Melquisedeque, em outros tá Fator Melquisedeque, tá? Então, esse pastor foi e contou esse pedaço ali desse, vamos dizer como testemunho, né? Um pessoal ali tava fazendo um experimento e eles achavam que Deus estava sendo passado de geração em geração. Então minha avó falava de Deus para minha mãe falava para mim, eu vou falar para meus filhos e assim vai passando de geração em geração. Deus vai passando de geração em geração assim. E aí o que que acontece? A palavra de Deus, ela fala o seguinte, que conte o que eu fiz lá com o povo de Israel, lá no Egito, conte para as próximas gerações. Pegue as pedras, deixe de exemplo para que eles saibam o que eu fiz. Então o Senhor fala para a gente contar os testemunhos, para que as próximas gerações saibam o poder desse Deus, tá? Então a gente realmente precisa contar esse testemunho. Só que aí o povo achava assim, Deus só existe porque na cabeça desse povo, porque ficam passando de geração em geração. Vamos fazer um experimento aqui, vamos pegar crianças, eu acho que foram bebês, pegaram bebês, colocaram numa ilha deserta, né? Parece que foram 10 crianças e quando eles estavam na faixa de 8 anos, sem ouvir nada sobre Deus, sem ouvir nada de nada, tá? Um menininho todo dia ia, sentava na beira do lago e ficava ali. Sentava ali na beira do lago e ficava ali sentadinho olhando o pôr do sol. E aí chegou um desses vou dizer instrutores, que ficavam com eles ali e falou assim, e aí, o que que você está olhando aqui todo dia? Eu vejo que todo dia você vem pra cá. Aí ele falou assim, eu acho maravilhoso, acho incrível, acho bonito, acho que era bonito que ele falou, acho bonito como o sol desce e vai embora pela água. Eu acho isso lindo. Ele falou, que legal, tal, tipo, né? Aí a criança continua e fala assim, se é tão bonito isso, imagina quem o criou. Aí, tipo assim, né? Tá dentro da gente, Deus está em nós, não tem como falar que Deus não existe. Você pode chamar Deus de outro nome, mas não tem como dizer que não existe um criador para essa criação, né? Que é maravilhosa, que é linda, é criativa, nossa, a gente fica maravilhado. Eu amo viajar porque a gente vê a diversidade das coisas, das criações de Deus, os locais, as diferenças, sabe, as diferenças de culturas, nossa, a diferença de frutos, de plantações, que às vezes a gente não tem acesso aonde a gente mora. É engraçado que esses dias eu vi uma planta na Bahia e eu falei, cara, eu não conheço isso, tá? Aí quando foi esses dias eu vi, eu acho que foi aqui em Petrópolis, se eu não me engano, eu vi, eu falei, gente, achei que só tinha na Bahia, mas tem aqui também. Eu nunca tinha reparado. Mas mesmo assim lá tem outras variedades que aqui nós não temos, né? Então, Deus, ele tá aí para quem o quer.
quem quer receber dele vai ouvir ele falar, vai ter a clareza. Esses dias eu estava, não sei o que eu estava fazendo, e o Senhor falou pra mim assim: eu não te chamei pra música. Aí eu... E isso foi uma resposta de Deus, porque muito antigamente uma pessoa falou pra mim que o Senhor tinha esse mistério, meu Deus, não tô lembrando, que o Senhor tinha isso na minha vida, com a música, com louvor, tal, pá, eu cantava na igreja, né, não tenho aquela voz maravilhosa, eu sou aquele tipo que é a segundinha, como dizem, né, então tem aquela pessoa ali cantando e eu vou ajudando ela e canto e vou de boa, né, mas sozinha, tanto que eu sou insegura, já fiz aula de canto, aquela coisa toda, e um rapaz até falou pra mim assim: nossa, você tem o seu timbre, o timbre, acho que foi timbre que ele falou, é igual o da Lislane. Aí depois eu fiquei ouvindo um monte de coisa da Lislane, mas eu não me adequei àquilo ali, sabe? É aquilo, gente. Às vezes Deus não tem aquilo com a gente, mas se a gente pedir, ele vai dar. É um preço muito alto que você paga por algo que Deus não tem na tua vida. Então, eu, por experiência própria, digo pra você, não vale a pena, tá? Não vale a pena pagar preço por algo que Deus não tem na sua vida. E aí, depois, numa aula de canto, o rapaz falou: nossa, agora que eu ouvi você soltou realmente a voz. Eu sempre tive muita vergonha, assim, de cantar. Ele falou: nossa, agora que eu ouvi, porque ele saiu da sala, eu tava cantando no microfone e ele ficou da sala do lado ouvindo. E eu não fazia ideia que ele tava na sala do lado ouvindo. Aí ele falou assim: cara, o seu problema é só que você subtona, né? Aí eu falei: ah, tá, mas aí com o passar dos tempos, isso pra mim não foi uma coisa assim, tal. Mas lá atrás tinha me entregue isso e eu ficava assim: pô, o senhor falou sobre isso comigo, mas é uma coisa que, tipo assim, eu não consigo fruir isso na minha vida. E aí foi quando o Senhor falou pra mim esses dias: eu não tenho música com você, não é esse o chamado que eu tenho na tua vida. E aquilo foi muito claro pra mim. Eu falei: opa, graças a Deus, e vamos deixar isso pra lá e vamos seguir a vida. Então eu sei que aquelas coisas todas não era pra mim, porque o Senhor não tem isso pra mim, né? E às vezes a gente se distrai com coisas que o Senhor não tem pra nossa vida. Então, quando você adquire intimidade com Ele, o Senhor vai te esclarecendo tudo. Você sai da perdidão. Às vezes a gente está muito perdido com várias coisas que a gente ouve. Eu liberei um vídeo para vocês, se eu não me engano. Foi um vídeo que eu estava gravando, foi no dia que eu fui votar, e aí eu aproveitei para gravar esse vídeo. E eu falo para vocês para não darem atenção ao que os outros falam sobre você. Porque você fica perdido na vida, você perde a sua identidade, você começa a se desconhecer, você fica sem saber quem é você. O Senhor teve que me trazer para um momento de reclusão, vamos dizer assim, que eu esqueci a palavra agora, um momento de reclusão, para que voltasse para mim quem sou eu de verdade. E óbvio que o maligno continua batalhando, com as poucas pessoas que eu ainda tenho por perto, o maligno continua batalhando para que eu perca a minha identidade, para que eu não saiba quem sou eu, para que eu não saiba o que o Senhor tem comigo, para que eu desconheça, sabe, os propósitos de Deus para minha vida. Gente, é uma batalha constante, então você tem que estar muito conectado ou conectada com Deus. Você tem que perseverar. Um ponto que o maligno vai colocar para você, porque foi assim comigo, é: para com isso. Olha, você vai passar a sua vida fazendo assim? Você vai ficar assim? Perder o seu tempo? Então o maligno começa a jogar isso logo no começo. Só que quando você entende que você retira, que você pega um tempo, tipo assim, meia hora do seu tempo, uma hora que seja, né? Que é bacana uma hora ali com Deus, você ganha tempo. Você ganha muito tempo. O Senhor, Ele te ajuda em tudo que você vai fazer. Então, às vezes, você estava toda enrolada. Tem um cara, eu não sei o nome dele agora, é cristão, que toda vez que ele estava muito, eu ouvi isso, né? Por isso que eu não lembro o nome. Toda vez que ele estava muito atarefado, ele tinha muitas coisas durante o dia para fazer, ele falava: meu Deus, hoje eu vou precisar tirar mais tempo com Deus. Porque ele sabia que sozinho ele não ia dar conta de tudo isso. Então, quanto mais tempo ele tirava para Deus, mais fácil as outras coisas se tornariam. Mais fácil ele resolveria tudo. E menos tempo ele gastaria com aquelas outras coisas do mundo que estaria ocupando o tempo dele. Então, tire o seu tempo com Deus. Comece com 10 minutos, porque eu sei que o começo vai ser cansativo. Satanás vai colocar um peso em você, mostrar que aquilo é muito pesado, é muito cansativo, é muito difícil, é ruim, não vale a pena. Ele vai colocar isso. Então, já saiba que ele vai colocar isso, tá? Então, você vai ter que ser mais firme. É igual quando você está começando aí numa faculdade, num curso. No começo,
Vai ser aquela coisa ali até você se adaptar, por mais que você goste, por mais que você queira, vai ser difícil. Então, mas você sabe que se você perseverar naquilo ali, no final ali você vai receber seu diploma, você vai estar formada, você vai estar mais madura, você vai estar melhor, em um nível maior do que o que você começou. E assim é a vida com Deus. Você começa aqui embaixo e aí você vai elevando, e é aos pouquinhos. Tem momentos que você acha que nem fez diferença, nem tá fazendo diferença ali, aqueles 10 minutinhos iniciais. Mas quando chegar lá na frente, você vai ver, eita, olha, minha atitude em relação a isso foi diferente. Nossa, eu consegui aconselhar uma pessoa sobre isso. Nossa, o Senhor me lembrou de uma passagem que eu li, de um devocional que eu fiz. Caramba, você começa a ver em você aquela mudança, aquela transformação. Então começa com 10 minutos, depois coloca mais para 20 minutos, daqui a pouco coloca para meia hora, daqui a pouco coloca para 40 minutos, coloca no relógio, coloca no teu telefone para ele te despertar. Porque às vezes a gente fica com aquilo ali, né? Então coloca ali, quando for 10 minutos ele vai te despertar. Começa falando com Deus, lê um versículozinho ou um capítulo, se você achar legal, dependendo do que você lê. Começa lendo Salmos também, Salmos é muito bom. Salmos são muitas orações ali dentro, então a gente tem muita inspiração de como orar quando a gente começa a ler Salmos. Tá? E ao decorrer do tempo você vai vendo a intimidade. Uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: se você tiver um relacionamento aí conjugal, se você for namorada, assim, independente do relacionamento, né? Você quer mais atenção do cônjuge, você não quer? Você quer mais atenção dele. E detalhe, muitas das vezes o cônjuge tá tão corrido, tá tão aquela coisa que ele não dá mais atenção, mas a gente quer pelo menos um pouquinho, né? Às vezes a gente quer aquele pouquinho, porque é um relacionamento. Como você vai ter relacionamento com alguém que não consegue tirar uns minutos do dia pra estar com você? E dentro do relacionamento a gente quer mais do que minutos, né? Aí imagina Deus. Se a gente quer que o nosso cônjuge passe 1 hora ali conversando com a gente, nos dando uma atenção, a gente não vai dar isso pra Deus? É como dizem, o que você quer fazer no céu se na terra você não quer estar junto dele? Você não quer estar junto de Deus aqui, você não quer estar junto de Jesus, você não quer estar junto do Espírito Santo, mas aí você quer ir pro céu? Fica por aqui mesmo, rapaz. Fica por aqui mesmo, entendeu? Então a gente tem que ter o passarinho ali, que gracinha. Então a gente tem que ter essa noção, tá? Então analise tudo isso aqui que eu conversei com vocês hoje. Eu espero que seja bênção na tua vida, coloque em prática, tá? Porque, gente, a palavra do Senhor fala que riquezas e honras estão na mão do Senhor, né? Estão com o Senhor. Às vezes a gente corre tanto atrás, né, de ter bens materiais, essa coisa toda, de ser honrada, aquela coisa toda, mas a gente está correndo atrás da maior e da principal riqueza e honra que a gente poderia ter, que é estar com o Senhor, que é servir ao Senhor. Quando a gente está realmente com o nosso coração íntegro, entregue ao Senhor, o Senhor, ele completa com todo o restante, porque o principal na vida do cristão é a nossa vida com Deus. O restante o Senhor completa. Então é a nossa vida com Deus. A gente está nessa terra por um propósito, né? A gente veio aqui para cumprir um propósito. É até um vídeo que eu quero gravar com vocês, eu vou ver se eu gravo sobre isso. É um propósito que a gente está cumprindo aqui. E quando a gente para analisar assim, eu sou... tem a Igreja Batista, ela usa muito embaixadores do rei, né? Então, imagina, você é representante do planeta Terra e você vai para um outro planeta. Vão te levar para um outro planeta para representar o planeta Terra. O que você tem que fazer quando chegar lá? Dar exemplo daqui, falar sobre aqui, né? E você vai lá, vai contar, tal, não, tô representando a Terra, tal, e pá, olha, a Terra tem uma proposta muito maravilhosa, tal, você vai levar isso pra lá, né? E a gente, quando acredita que a gente tá aqui como servos do Senhor, pra divulgar o reino de Deus, a gente tem que ter essa noção. Então a gente tem que saber sobre o reino, a gente tem que aprender, é uma coisa, eu tô estudando mais hoje em dia sobre o reino, e o reino está dentro da gente, né? Porque muitos de nós temos essa dificuldade, eu durante muito tempo tive essa dificuldade também. E tô aprendendo cada vez mais sobre isso, tá? E o que acontece? Então, a gente tem que entender sobre isso, viver o reino. Porque quando a gente vive o reino, a gente consegue passar o nosso verdadeiro propósito, né? Então, gente, eu espero que Deus tenha falado ao coração de todos vocês.
tá? Que o Senhor abençoe vocês poderosamente. E é isso, busque a intimidade com o Senhor, busque cada vez mais de Deus. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, tá? São vários pontos que a intimidade com Deus, ela vai agregar muito na nossa vida, né? A gente se torna pessoas mais capazes, mais inteligentes, mais tolerantes a algumas coisas. A gente começa a ter domínio próprio. Com essa busca, a gente começa a ter os dons do Espírito, né? Então, tudo isso só é gratificante, só agrega na nossa vida. Não é nada que, nossa, tá vivendo uma seita ali, não vive mais, não. Você passa a viver. Com o Senhor, a gente realmente alcança a liberdade. O Senhor, eu quero falar ainda sobre dependência emocional e o quanto o Senhor nos fortalece. Mulheres que passam, que sofrem com homens narcisistas, homens abusivos, né? Totalmente tóxicos, geralmente tem ali o narcisismo envolvido, e o quanto é o Senhor que fortalece essa mulher para que ela consiga ser restaurada por completo e para que ela consiga sair desse relacionamento. E às vezes ela já saiu, mas agora ela não consegue. E o Senhor consegue restaurar tudo isso. Mas, gente, vocês têm que entender que é um tempo, é um processo. Assim como a gestação leva 9 meses, assim como fazer um bolo leva uns 30, 40 minutos, também leva um processo. Ainda mais, restaurar o nosso emocional, restaurar o nosso interior, leva um processo. Tem um tempo. É um processo. E a intimidade com Deus facilita muito isso. Até a intimidade com Deus é vida. Essa é a verdade. Eu falo por experiência própria. Intimidade com Deus, buscar o Senhor é vida para você. É vida pro seu corpo, é vida pra tua alma, é vida pro teu espírito, tá bom? Então é isso, gente. Senão eu vou falar pra caramba e vai se tornar uma pregação. Ó, beijo enorme, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, tá? Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau! E se eu fui bênção na sua vida, deixa aqui embaixo, Josi. Esse vídeo foi bênção na minha vida.